Bom dia, gente. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês. Hoje a gente vai dar início à nossa primeira reunião do Comitê de Internacionalização. Primeiro, também queria agradecer a Bia e ao José por estarem presentes, que são nossos novos líderes. Eles vão estar se apresentando primeiramente aqui e depois a gente vai dar sequência para a nossa palestra de hoje com o tema de planejamento logístico e tributário para 2023. Também queria agradecer a presença do Dr. Carlos, que é quem vai conversar com a gente aqui hoje, de início. E agora eu passo a palavra para a Bia e depois para o José, para eles falarem um pouquinho da trajetória deles e também, talvez, se eles se sentirem confortáveis, da expectativa aqui com a gente no comitê. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos e agradecer o convite da Câmara Espanhola para fazer parte desse comitê. A gente acredita que a gente vai conseguir nesse comitê, né, eu, o José, junto a todos da Câmara Espanhola, trazer assuntos importantes sobre o comércio exterior, sobre a parte de logística, que a gente sabe, principalmente com a pandemia, trouxe diversos pensares em como fazer e como trazer o produto na parte do comércio exterior, e como também a parte tributária, aduaneira, tem um impacto importante quando a gente vai fazer um planejamento relacionado à importação ou à exportação. Então, a gente acredita que esse comitê vai ser importante para a gente trazer para os associados soluções, trazer trocas e algumas decisões estratégicas para ajudar as empresas a pensarem sobre a parte da internacionalização e logística. Eu represento a Columbia Trading e a Columbia tem uma história com a Câmara de longa data, visto que um dos nossos fundadores foi também presidente lá no início da Câmara Espanhola. Então, a gente tem muito orgulho de fazer parte da história da Câmara Espanhola e a gente acredita que a gente possa ainda agregar cada vez mais nessa parceria. Eu sou responsável dentro da Columbia, sou gerente responsável pela parte de inteligência de mercado e pós-venda, e a Columbia, ela pensa e traz soluções customizadas de comércio exterior. Então, a gente analisa todo o projeto de importação do cliente, pensando na sua parte tributária, aduaneira, logística, financeira, e como essas soluções, de acordo com as dores que o cliente tem, a gente consegue agregar para, de fato, trazer uma solução customizada, não só pensando numa parte, mas no todo. E a gente entende que, com isso, a gente consegue ser a extensão do departamento de comércio exterior do cliente, uma vez que a gente consegue agregar em todo o projeto de importação dele. Então, a gente está aqui disponível para trocar ideias e poder trazer temas relevantes para esse comitê. Obrigada, Bia. Se o José quiser falar um pouquinho agora também da trajetória profissional dele, por favor, José, fica à vontade. Obrigado, Mariana. Bom dia a todos. Primero que nada, gostaria de agradecer à Câmara por estas iniciativas. Realmente é um grande honor e é muito interessante, não, poder aproveitar estes regalos que eles nos estão oferecendo em forma de informação valiosa. É mais como um tema como o de hoje, né? Em pleno mudança de governo, novas normas, diferentes posições fiscais. Eu acho que hoje é um dia com uma palestra bem interessante, né? Eu sou José Luís Nogueira, estou aqui apoiando o Comitê de Internacionalização, trabalho na banca, sou o diretor da Banca Brasil. A banca é uma entidade bancária que leva mais de 100 anos na Espanha, não? Hoje produto de muitas funções, mas hoje somos o sexto maior banco da Espanha, segundo por solvência. E aqui no Brasil buscamos ajudar todo o comércio, internacionalização e, lógico, a colônia espanhola que mora aqui no Brasil, não?
Por minha parte, só ficar à disposição das pessoas e, mais uma vez, agradecer à Câmara, não, por esta grande oportunidade. Obrigada, Luiz. Bia, se você se sente confortável, a gente pode fazer a introdução do Dr. Carlos, para também a gente iniciar a apresentação do tema. Claro. Bom, Carlos Eduardo, né, o Dr. Carlos Eduardo é um grande parceiro nosso. Ele é advogado tributarista, consultor especializado em comércio exterior e sócio proprietário na GARS. Além disso, é professor do grupo Aduaneiras, LEC, Senofisco, abrangendo toda a área tributária de comércio exterior. Posso dizer com grande propriedade aí que é uma das pessoas que mais tem conhecimento nesse ramo de comércio exterior, e ele consegue nos ajudar e vai nos ajudar no comitê de hoje, nessa reunião, trazendo algumas mudanças aí que estão se falando, né, sobre a parte da transferência relacionada a ICMS, e que vai fazer a gente pensar como a gente seguir e planejar a nossa parte de comércio exterior e logística no Brasil frente a esse desdobramento. Obrigada, Bia. Dr. Carlos, passo a palavra para você, por favor. Se você quiser falar mais algum detalhe da sua trajetória e começar a apresentação. Obrigada, viu, primeiramente, por estar aqui e ter aceito o convite. Obrigado, Mayara. Obrigado, Bia. Eu agradeço o convite. Sempre é um prazer estar na Câmara. Já tive a oportunidade de estar algumas vezes aí com vocês, trazendo alguns assuntos dessa nossa área tributária e comércio exterior, que realmente tem várias surpresas aí, várias situações que a gente se dedica a entender um pouco melhor e tenta compartilhar essas informações com as empresas. É um grande prazer da nossa parte. Bom, de uma forma bem resumida, eu já fui chefe de consultoria da IOB, da Aduaneiras, dou aula na Aduaneiras até hoje, tenho alguns livros publicados na área tributária e comércio exterior, tenho um escritório de advocacia que atende desde trading companies, indústria, comércio, serviços e tudo mais, e a gente tenta aí contribuir nesse assunto dessa área bem dinâmica, vamos dizer assim, de comércio exterior e tributário, porque rotina e tédio a gente não tem nesta área, né? Então vai ser um prazer bater um papo pela manhã aí com vocês. Obrigada, doutor Carlos. Se você precisar de alguma ajuda para a questão da apresentação, por favor, a gente está à disposição, viu? Tá ótimo, Mayara. Obrigado. Eu vou começar aqui, então, fazendo uma breve introdução para o Dr. Carlos já na sequência falar. E quando a gente trouxe e pensou sobre esse tema do planejamento tributário e logístico do comércio exterior, a gente quis trazer aí duas pautas importantes. A primeira é a gente falar que quando a gente vai pensar em comércio exterior, como a gente vai fazer a nossa importação ou a nossa exportação, a gente sempre vai levar em conta, né, a parte de classificação, qual que é o melhor fornecedor, da onde eu vou pegar esse produto, homologar esse produto, né, como que eu vou fazer a composição desse custo para que ele chegue de forma viável e no melhor custo para que os negócios aí deem continuidade. E quando a gente pensa na parte de importação, como até o Dr. Carlos comentou, no Brasil a gente tem uma carga tributária muito diversificada, e principalmente quando a gente fala do imposto estadual, especificamente o ICMS, a gente sabe que cada estado tem ali a sua regulamentação estadual. E ele é um fator que contribui também para essa análise e esse planejamento tributário quando a gente vai pensar na parte da importação. A gente, no Brasil, diferente aí de outros países, para a gente iniciar a importação, né, se iniciar na parte de comércio exterior, tem algumas partes burocráticas que as empresas devem realizar, sendo elas a parte da habilitação do radar e posterior a decisão se ela vai fazer essa importação de forma própria ou através de uma trading company, como o caso da Columbia Trade. E quando ela decide, né, fazer isso,
através de uma trading company. A gente tem a questão da modalidade por encomenda e a modalidade conta e ordem. Cada uma tem a sua particularidade e os seus pontos que vai, né, tratar ali em termos contábeis, em termos financeiros, em termos fiscais, e dependendo de cada cliente, uma modalidade ou outra terá uma aderência melhor. A gente teve recentemente, né, doutor Carlos, aí a decisão do Supremo Tribunal sobre a questão do sujeito ativo dessa modalidade de operação, tanto da conta e ordem quanto da encomenda. Então, onde a gente tem o entendimento que, na questão da modalidade encomenda, o sujeito ativo passa a ser a trading company, e no caso da conta e ordem, passa a ser o adquirente. E quando a gente depois vem para um outro desdobramento que está aí na parte seguindo, né, tramitando o projeto de lei sobre a questão do ICMS, a gente vê uma decisão que aí o doutor Carlos vai colocar muito melhor para nós aí, que é um projeto de lei que está tratando da questão que, quando for realizado, né, a transferência de mercadoria entre estabelecimentos da mesma titularidade, esse caso, que hoje a gente sabe que em qualquer transferência entre estabelecimentos de mesma titularidade há incidência de ICMS, a gente vê aí que está se falando, tanto através do projeto de lei 332, né, de 2018, como também uma decisão do Supremo Tribunal sobre essa questão, que talvez vai passar a não existir mais essa incidência de ICMS. O que isso nos faz pensar relacionado à logística e à parte de comércio exterior? Que qualquer operação que eu faça, e não só de comércio exterior, mas também no mercado nacional, se eu adquiro um produto, e hoje a gente sabe, devido à abrangência do Brasil, ao tamanho do Brasil, muitas vezes a gente adquire, nós como empresas, um produto através de um estabelecimento, através de um estado, e depois a gente faz ali por uma questão até de logística, para ter uma melhor distribuição, para pensar numa redução de custo, para aproveitar rotas de fretes nacionais, onde eu tenho tanto a ida quanto a volta, para a gente poder customizar e reduzir esses custos. Muitas vezes a gente se concentra em uma das nossas filiais para ali realizar a transferência para outras, a fim de facilitar ou fazer um mix melhor dos produtos que a gente tem para vender em determinados estados. E hoje, quando a gente faz qualquer transferência, há incidência do ICMS. E essa nova decisão, esse projeto de lei que está tramitando, que o doutor Carlos vai falar melhor para nós, ele está prevendo a não incidência de ICMS. Então, isso é um ponto que vai fazer a gente pensar como tratar não só a parte tributária, mas também pensar na nossa logística internacional e nacional. Se eu não vou ter mais essa incidência de ICMS, como que ficaria a questão do meu acúmulo de crédito? Como que eu vou pensar a minha logística agregada à parte tributária? Então, essas são um pouco, como o doutor até Carlos colocou, o nosso dia a dia aqui no Brasil, que toda vez que vem uma legislação nova, nos faz repensar, reinventar, e muitas vezes o planejamento traçado para aquele ano tem que automaticamente ser revisto em função dessas decisões que vão acontecendo. Então, doutor Carlos, eu passo a palavra para você, para falar de uma forma muito mais clara e técnica sobre esse tema, e a gente trazer aqui na discussão no nosso comitê. Não, perfeito, Bia. Acho que você introduziu muito bem o assunto. Realmente acho que o ponto central é essa situação que a gente tem no Brasil hoje de mudanças frequentes da legislação, e além das mudanças frequentes da legislação, a gente tem o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, criando ou contestando regras, forçando realmente uma reanálise das operações das empresas, né? Então, dentro disso, seguindo exatamente o que a Bia falou, deixa eu só aqui compartilhar uma pequena apresentação que a gente preparou aqui para vocês.
só para explicar esses dois temas, né? ICMS na importação e ICMS na transferência de estoque, as mudanças por decisões recentes do Supremo. Só para confirmar, a minha tela está meio esquisita aqui, está todo mundo conseguindo visualizar a apresentação aqui? Então, estamos sim, Carlos. Tá ótimo. Então, ok. Então, o que a gente tem para falar sobre esses temas, né? Aqui só é que breve apresentação, mas já foi feita, não vou perder o tempo de vocês falando sobre a nossa pequena carreira aqui. Mas o primeiro tema que a gente gostaria de bater um papo com vocês aqui nessa manhã é sobre o ICMS incidente na importação de mercadorias. Por quê? Porque durante muito tempo se discutiu para onde é devido o ICMS na importação. Por incrível que pareça, o ICMS foi criado lá em 1988, com a Constituição de 88, regulamentado em 1996, com a Lei Complementar 87 de 96. Só que desde essa época os estados travavam uma guerra fiscal, uma discussão sobre qual o estado competente, o estado a qual pertenceria o ICMS incidente na importação. Por quê? Além da importação normal, que sempre existiu no Brasil, existe até hoje, que a gente chama de operação própria, ou uma distribuição, com o tempo, o Brasil criou mais duas formas de importação de mercadorias, que é a importação por conta e ordem de terceiros, e a importação por encomenda, como muito bem a Bia colocou, e as trades, no caso, por exemplo, a Columbia Trade faz muito bem isso, e isso tem normas muito claras no âmbito federal, importação por conta e ordem desde 2001, e importação por encomenda desde 2006. Só que, por incrível que pareça, essa discussão, que no federal estava totalmente regulamentada, sem nenhum problema, em âmbito estadual tinha algumas discussões. Até que, finalmente, em 2020, o Supremo Tribunal Federal, através de uma decisão em repercussão geral, chamado tema 520, definiu para qual estado é devido o ICMS da importação. De que forma ele definiu isso? Dividindo em duas hipóteses. Quando eu falo de uma compra e venda internacional, ou seja, o importador compra a mercadoria do exportador, eu estou falando então de uma importação própria, uma importação por distribuição, ou uma importação por encomenda, o ICMS da importação é devido para o estado do importador. O importador paga para o estado dele, se acredita e na saída se debita. É a situação mais natural, que é o que todo mundo imaginava, que foi a decisão do Supremo. E, com isso, acabou a discussão de estados de destino, estado do cliente, ou estado da circulação física, tentarem exigir esse ICMS da importação. Até aí, tudo bem. Só que existe um ponto aqui de atenção no tocante a esta questão, que os estados ainda não alteraram a sua legislação estadual. Então, apesar da decisão do Supremo definir que nessa situação de importação própria ou encomenda é devido ao local do importador, ressalva-se que os estados deveriam alterar a sua legislação para ficar compatível com a decisão do Supremo. Tá? Em contrapartida, uma segunda hipótese totalmente diferente trata-se da importação por conta e ordem de terceiros. No caso da importação por conta e ordem de terceiros, o ICMS da importação é devido para o estado do adquirente e não para o estado do importador. Então, numa operação interestadual, se você tiver uma trade, um importador no estado A, mas a empresa chamada adquirente estiver no estado B, o ICMS da importação é devido para o estado B, o estado do adquirente, se for conta e ordem. Se for importação por encomenda, é exatamente o contrário, devido para o estado A, o estado da trade. E com isso, você tendo uma definição clara das regras, é possível um planejamento, é possível contratar empresas especializadas no assunto para que sejam feitas essas operações. Então, de novo, o que a gente sempre pede no Brasil é ter regras claras para ter a tal da segurança jurídica. Então, nesse caso especificamente, depois de muita discussão, definiu-se essa questão. Essa era uma resposta já esperada. A maioria dos contribuintes das trades, a Columbia, há muito tempo, já estava adaptada para essa situação. Então, as empresas já estavam esperando essa decisão. Tá? É uma questão mais de segurança jurídica e definição do assunto. Tá? Em relação ao segundo assunto, a questão do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos é realmente uma novidade, vamos dizer assim. Por quê? Porque houve uma decisão lá em 2021, também pelo Supremo Tribunal Federal, através de uma ADC, Ação Direta de Constitucionalidade, que a gente chama de ADC 49, que é o número dela, que depois de uma discussão jurídica definiu-se que não deve haver incidência de ICMS na transferência de mercadoria entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, da mesma empresa. Então, em resumo, transferiu estoque, mercadoria, entre matriz filial, entre filiais,
não deveria haver ICMS. Por quê? Porque hoje existe. Os estados cobram ICMS na transferência. Já vamos fazer depois um cenário como é hoje e como deve ficar no futuro. Tá? Esse julgamento de 2021 teve uma modulação de efeitos em 2023, de forma que isto deve ser aplicado a partir de 1º de janeiro de 24. Ou seja, esta regra foi modulada e a partir do ano que vem não deve haver mais ICMS na transferência de mercadorias. Então, o que a gente tem hoje, gente? A situação atual é, eu tenho ICMS na transferência de mercadoria, transferência entre matriz filial, entre filiais, por exemplo, e eu tenho crédito e débito de ICMS, porque o ICMS está sujeito ao princípio da não coletividade. Então, a operação ela fecha de uma forma pacífica, crédito e débito, com destaque, com a incidência de ICMS da transferência. Como deve ser o futuro? A partir do ano que vem, não haverá ICMS na transferência. Então, em não havendo esse ICMS na transferência, o que poderia acontecer? Poderia haver um crédito acumulado de ICMS na origem, porque a origem vai ter o crédito da entrada e deixa de ter o débito da transferência da saída, e em contrapartida, no destino, que recebeu essa mercadoria, não tem crédito, porque não teve destaque, não teve incidência de ICMS, e passaria a ter débito integral no destino. Então, isso criaria uma distorção, ficaria com crédito acumulado na origem e débito integral no destino. Para evitar isso, está se falando no quê? Em fazer um projeto de lei complementar, que a gente vai falar já, que a Bia já mencionou muito bem, que é o 332 de 2018, vou falar um pouco dele, que tenta amenizar e resolver esta questão, esse problema decorrente dessa decisão. Porque a gente sempre fala no Brasil que uma decisão judicial que parece ser vantajosa, porque você fala assim, não vou pagar ICMS da transferência. Parece ser boa a decisão, mas na verdade não é, porque ela vai gerar uma distorção, um cobertor curto, vai ficar crédito na origem e débito integral no destino, caso o PL, o projeto de lei, não seja aprovado. Então, só para exemplificar o que a gente está falando, tá? Um exemplo aqui muito simples, tá? De transferência, como é que funciona o cenário atual? A empresa X, por exemplo, está em São Paulo, e a filial dela, dessa empresa X, está em Minas Gerais. Como é que funciona hoje a parte de ICMS nesta operação? A empresa X, quando comprou a mercadoria, quando deu entrada nessa mercadoria, tomou um crédito de ICMS, se for dentro de São Paulo, por exemplo, regra geral, 18% de ICMS. Faz uma transferência interestadual para Minas Gerais. Se o produto for nacional, é 12%. Se o produto for importado, que é o caso nosso que a gente está falando de importação, por exemplo, sairia a 4%. Salvo se for produto lista Camex, aquela regra da resolução 13, que todo mundo conhece. Tá? Então, o que acontece ali em Minas? Vai tomar o crédito dos 4 da transferência interestadual e na saída vai vender, por exemplo, dentro de Minas a 18, paga a diferença. Então, o que acontece já hoje numa operação dessa? Já é possível, nesse tipo de operação, ter um pouco de crédito acumulado em São Paulo, só que Minas, como toma crédito, o débito é menor, porque ele vai abater os 4 da entrada com os 18 da saída, vai pagar a diferença ali, se houver. O que pode acontecer nessa situação que já tem alguns problemas aqui que pode acontecer na prática, de ter um pouco de crédito, né, no estado, um débito no outro, mas é uma situação menos mal do que pode ser um cenário futuro em que, se não houver ICMS na transferência e se não houver aprovação do PL, o que acontece? A empresa em São Paulo vai continuar tendo crédito de 18. Se a transferência não for tributada, não haverá débito em São Paulo. O crédito acumulado em São Paulo vai aumentar muito para essas empresas. A empresa em Minas que recebeu sem ICMS não vai ter crédito. Quando vender a 18, vai ter um débito integral, sem crédito nenhum, no estado de destino. Ou seja, isto vai distorcer muito o sistema. Aproveitando, até, Carlos, esse gancho que você colocou, né? A gente sabe que a resolução 13, ela veio exatamente como você colocou na introdução, em função da guerra fiscal, trazer uma solução. E aí a gente sabe o quanto que isso, na verdade, trouxe sim uma solução, mas ao mesmo tempo uma distorção do que se esperava que iria acontecer, porque as empresas tiveram que repensar logisticamente como que iam fazer essa importação e como que ia rearranjar a sua logística interna a fim de equilibrar essa parte tributária. E a gente está vendo novamente, como você bem colocou,
que essa outra decisão vai trazer esse repensar e esse rearranjo, né? Onde a gente, como exemplo dado, você faz ali por São Paulo, talvez por você entender que logisticamente, tanto internacional quanto nacional, faz mais sentido, e dali ser o seu hub para distribuição para o Brasil, talvez não será mais, e talvez você vai ter que fracionar isso, né? Vai ter que ser uma importação ou uma venda já direto para o teu cliente e não mais fazer transferência. Então, ou quando a gente fala de uma indústria, como repensar isso quando você quer aproveitar e trazer e redistribuir para as suas indústrias que estão localizadas em estados diferentes. Então, infelizmente, no Brasil, a gente percebe que a boa vontade no sentido de trazer uma solução sempre traz um problema maior, e aí a gente tem que usar a nossa criatividade para fazer planejamentos tributários sustentáveis para solucionar tal acúmulo de crédito, que no final do dia é um ativo de todos nós, mas que se a gente não tiver o débito para reduzi-lo, não se adianta de nada, né? Não, perfeito, muito bem colocado, Bia, porque realmente assim, quando teve lá atrás a resolução 13, que reduziu a alíquota interestadual, que era 12 ou 7 antigamente interestadual, para 4, e essa história de CMS ir para o destino, que muita gente defende, o pessoal esquece, e na época eu escrevi vários artigos em jornais, revistas, publicações especializadas sendo contra isto, porque ninguém falava do crédito acumulado que ia acontecer no estado de origem. Então, realmente, foi uma realidade. Muita empresa saiu de São Paulo por causa disso, indo atrás de benefícios, ou terceirizou a importação com trading compras via encomenda para evitar esse efeito. Isso teve um boom muito grande. Por quê? Porque quem não se mexeu teve um crédito acumulado. A gente tem muito cliente que chegou no escritório nosso com créditos acumulados de 50 milhões, 100 milhões. Por quê? Porque importava 18, fazia as vendas interestaduais, vendia muito para fora do estado a 4 e acumulava muito crédito. Agora, você imagina uma empresa que importe por São Paulo, nesse cenário futuro, a 18, e faça transferências para suas filiais em diversos estados, que vai ser zero. Imagina o tamanho do problema. É 18 acumulado cheio na origem, débito zero, no destino, crédito zero e débito de 18 na saída. Então, na verdade, custou 36, porque vai custar 18 na entrada, para o estado A, e vai custar 18 no estado de destino e não são compensáveis se não provado o PL. Então, é um problema que é muito mais grave. Então, essa teoria do ICMS ser para o estado de destino não funciona tão simples quanto o pessoal acha que funciona, na verdade, né? Mas muito bem colocado, exatamente isso. Tá? Só para tentar dar um tempero assim, nesse cenário catastrófico que está se contando aqui. Nossa, vai ser muito ruim então o ano que vem? Então, a nossa esperança é que seja aprovado o atual projeto de lei complementar 332 de 2018. Esse projeto, ele tenta fazer o quê? Ele reconhece e incorpora a decisão do Supremo na legislação do ICMS. A gente está falando aqui da lei complementar, porque existem as leis de cada estado que regem o ICMS dentro do estado, mas o ICMS tem uma lei complementar, que é uma lei federal, que tenta dar um pouco de ordem nesse caos de normas estaduais, que é a lei complementar 87 de 96, chamada de Lei Candir, lá que foi feito pelo Candir lá em 96. Então, esse projeto de lei complementar, ele vai alterar a Lei Complementar 87 de 96 para reconhecer a decisão do ICMS, do STF, mas, ao mesmo tempo, tentar amenizar o impacto dessa tributação para que não aconteça esse cenário que a gente está dizendo no futuro. Ou seja, ele reconhece a não incidência da transferência, mas ele vai permitir algumas coisas concretas, a gente vai ver aqui já logo na sequência, tá? Só uma atualização, esse projeto de lei complementar foi aprovado no Senado e foi remetido à Câmara dos Deputados agora, mês passado, dia 18 de maio. Tá? Então, existe uma chance de ele ser aprovado e aprovado esse ano, entre em vigor no ano que vem. Né? O ICMS tem que respeitar o princípio da anterioridade, então tem que ser aprovado em 23, e o ICMS tem o princípio da noventena também, tem que ser antes de 90 dias. Então, a gente tem aí alguns meses, poucos meses, para aprovar isso para ser possível entrar em vigor no ano que vem. Tá? Em suma, o que diz esse projeto? Ele fala, basicamente, depois a gente vai ver aqui o texto, em não havendo ICMS na transferência, mesmo com isso, seria possível a transferência do crédito acumulado no estado de origem para o estado de destino, na proporção da alíquota interestadual. Ora, gente, se isto
for aprovado desta forma, o efeito da decisão do Supremo acaba sendo anulado, no bom sentido para nós. Em que sentido? Você faz a transferência sem ICMS, mas transfere o crédito equivalente à operação interestadual, os 4% atuais. Então, você poderia transferir parte do crédito acumulado na origem para o estado de destino, na proporção da alíquota interestadual. Com isso, o estado de destino toma o crédito dos 4%, como ele faz hoje, e depois, na saída, se ele sair dentro do estado de 18%, tem o débito. Então, vira uma questão muito mais formal do que impacto em custo. Alternativamente, o que diz esse próprio projeto? Ele dá uma alternativa. Seria possível, por opção do contribuinte, haver tributação na transferência, mesmo com a decisão do Supremo. Então, esse projeto, se aprovado, vai trazer duas alternativas. Ou você transfere sem ICMS e transfere o crédito da operação interestadual, ou você opta por transferir tributado, e com isto anula os efeitos da decisão do Supremo. Por isso que é importante esse projeto de lei complementar ser aprovado e regulamentado pelos estados, sempre é importante dizer que os estados têm que regulamentar isso tudo, mas com isto tentaria se manter o nosso status quo, a situação atual nossa hoje, evitando um problema muito maior de ter crédito acumulado total na entrada e um débito total na saída. Por curiosidade, só para a gente ver o projeto de lei complementar, ele é bem pequeno aqui, basicamente, só para a gente não perder muito tempo, mas olhar aqui rapidamente, ele confirma tudo que a gente acabou de falar, né? Então, ele diz, ele altera o artigo 12 da lei complementar, basicamente, ele reconhece a não incidência, mantém o crédito na origem, e é possível a transferência do crédito para a unidade de destino, limitada à alíquota interestadual, e a unidade de origem fica com a diferença do que não foi transferido, que sobrou, e usa na compensação dela, tá? Numa situação muito parecida que a gente tem hoje. E, alternativamente, por opção do contribuinte, seria possível a transferência tributada, mantendo exatamente o que a gente tem hoje, tá? Então, se aprovado o projeto, a gente mantém a situação, não chega a ter o efeito negativo da decisão do Supremo que a gente estava imaginando, e, pelo princípio da anterioridade noventena, essa lei entra em vigor 1º de janeiro de 24. O problema é que a gente tem anterioridade noventena, então tem que ser aprovada antes de 90 dias do final do ano. Numa conta aqui rápida, teria que ser aprovado até o mês 9, né? 1/9 de 23, para entrar em vigor dia 1º de janeiro de 24. Tá? E, feitos esses pontos da transferência, a gente colocou aqui só um temperinho a mais, porque o pessoal sempre pergunta para nós, se resolver esse problema da transferência, porque, vamos voltar rapidamente ao assunto. O semestre da importação foi definido, resolveu a guerra fiscal do semestre da importação. A transferência, o Supremo causou um problema com a decisão, que poderia causar uma distorção, mas o Legislativo está se mexendo para aprovar uma lei para amenizar esses efeitos e manter a situação que a gente tem hoje. Agora, o que pode mudar muito a regra do jogo, vocês devem estar acompanhando muito isso, sai muito nos jornais, e tudo mais, e é a possibilidade de uma reforma tributária. Aí muda totalmente o jogo, né? Porque aí são tributos novos, né? Só para resumir, todo mundo conhece bem esse assunto, mas só para dar um tempero final nessa história toda, é que existem duas propostas de reforma tributária que, na verdade, estão convergindo e vai sair um projeto só. E que, na verdade, vai se unificar ICMS, IPI, PIS/COFINS, ISS, aí, dependendo da proposta, tem outros tributos, mas não são tão relevantes nessa história toda. Fato é que, se houver essa unificação de tributos, esse novo tributo chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, numa situação, ou na outra situação, ele seria um somatório, uma contribuição de bens e serviços, que seria o PIS/COFINS somado, mais o IBS, Imposto de Bens e Serviços estaduais partilhados com municípios, a gente tem um novo cenário, um novo sistema tributário no tocante a tributos relativos à circulação de mercadorias, aí, né? E aí temos um novo cenário. Qual é o ponto que a gente sempre destaca, que todo mundo pergunta e é a aflição de todo mundo? A princípio, existe um prazo de transição que pode ser de 10 anos ou de 6 anos. O prazo de 10 anos seria 2 anos de teste, para ver como é que funciona, e mais 8 anos de transição. Na outro cenário, na outra proposta, são só 6 anos de transição muito curta, com 1 ano de teste e mais 5 anos de transição. Então, obviamente, se mudar o sistema, se tiver um tributo novo, passado o período de transição, a gente tem uma nova realidade lá na frente.
que pretende essa reforma tributária? Unificar, simplificar o sistema tributário nosso, ter menos alíquotas, menos benefícios fiscais e tudo mais. Mas ainda é uma possibilidade, uma discussão, e vai ter um período de transição. O importante e acho que a mensagem que eu gostaria de colocar nessa parte final, para depois voltar a palavra para a Bia para falar, é que a gente tem que sempre, no tributário e no aduaneiro do Brasil, estar muito atento às regras atuais, pensar da forma como a Bia falou, na questão logística, na questão de planejamento das operações, da melhor forma para otimizar as regras que a gente tem, e, ao mesmo tempo, olhar um pouquinho para o futuro, o que pode vir a acontecer, o que pode surgir aí, para a gente se preparar dos cenários, porque, apesar de não ser uma coisa muito concreta, se houver uma reforma, muda um pouco as regras do jogo, e a gente tem que repensar esse cenário, tá? Bom, gente, de uma forma bem resumida, era isso que a gente tinha para falar. Vou voltar para a Bia a palavra aí e estou à disposição para bater um papo aí mais com vocês. Obrigada, doutor Carlos. Má, eu não sei se a gente agora já abre para perguntas dos participantes, como que você gostaria que a gente direcionasse. Obrigada, doutor Carlos. Obrigada, Bia. Muito esclarecedora a palestra e o tema. Muito legal. Eu acho que a gente pode abrir, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser colocar alguma colocação mesmo referente à apresentação. E é mais isso mesmo. E depois a gente parte para um encerramento final. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ou estar ligando o microfone ou colocando no chat, por favor. O Elson fez uma pergunta no chat, eu vou estar lendo para o doutor Carlos. Ele coloca: Carlos, você concorda que qualquer reforma tributária que possa existir, alguém, aí ele colocou em parênteses o Estado, vai sentir uma falta de arrecadação e outros serão beneficiados? Ótima pergunta, Elson, porque assim, por que nunca houve uma reforma tributária em âmbito de ICMS do Brasil? Qual era o entrave para uma reforma tributária? É a questão estadual, né? Porque realmente o ICMS é um imposto muito representativo para os estados, e os estados têm duas grandes preocupações no tocante ao ICMS sempre, né? Quando a gente conversa com eles e tudo mais. A questão é a arrecadação, obviamente, que é a primeira questão, e a questão do controle e liberdade, autonomia para conceder benefícios, para fazer algumas modificações dentro do próprio estado. E foi a primeira vez. Por que essa reforma tributária, na nossa modesta opinião, tem mais chance de ser aprovada do que outras que a gente já viu serem propostas? Porque o pessoal foi mais inteligente e foi para um lado que eu sempre achei que era o ponto central, que é o seguinte: qualquer que seja a mudança de regra tributária, há uma garantia, pelo menos na legislação, ver se na prática é concretizado ou não, de que seja mantida a proporção de arrecadação dos estados, ou seja, que não haja estados ganhadores nem perdedores. Ou seja, o que é a proposta? Se tira uma foto da atual arrecadação dos estados, olhando os últimos anos, não sei se era 5 ou 10 anos para trás, qual foi a arrecadação dos estados. E existe uma proporção, soma-se tudo e tem uma proporção, cada estado tem uma representatividade X. Se unificado, é garantida essa manutenção das receitas por mais 15, 20, 30 anos, dependendo das versões de proposta. Com isto, o que se resume isto? O Estado vai manter a mesma arrecadação que ele tem hoje. Ele abre mão, entre aspas, de uma certa autonomia do ICMS, dependendo das propostas, é um pouco maior numa, menor na outra, mas ele mantém a arrecadação. E para o Estado, o que interessa é isso, é que cheque tem no final do dia. Você foi exatamente no ponto certo, Elson. Ou seja, o importante para o Estado é quanto ele vai ter de orçamento para trabalhar, melhor ou pior a vida dele. Se fica igual, ele vai ter uma regra mais simples, ele não vai precisar de tanta fiscalização, tanta
discussão judicial e tudo mais que custa, né? Você vê o Tite em São Paulo tem um gasto, todos os estados têm alguma coisa equivalente, fiscalização e tudo mais. Então, você simplificando o imposto, a fiscalização fica mais simples. Você não precisa ter tanto fiscal, tanto órgão julgador e tudo mais. E se você mantém a arrecadação e tem uma garantia disso, e segundo os estudos econômicos que foram feitos de reforma tributária, se isto tem uma chance que o Brasil cresça pela simplificação e futuramente até alguma certa redução de carga tributária, porque para as empresas, sim, eu concordo que vai ter empresas ganhadoras e perdedoras. Se os estados vão manter a arrecadação, para eles é mais palatável, é mais fácil de aprovar. Agora, para as empresas muda. Por quê? Porque nas propostas existe o cancelamento de alguns benefícios fiscais, eventualmente, existe a questão de unificação de alíquota e tem a questão dos serviços e produtos essenciais, que a tributação mais baixa talvez tenha um aumento de carga tributária. Então, as empresas podem, sim, ter ganhadores e perdedores, mas nos estados, na teoria, pelo projeto, em tese, não. Tá. Acho que tem mais uma outra pergunta aqui também do Carlos, é isso? Que a questão, por enquanto, a melhor solução é a empresa pagar normalmente o ICMS de transferência e ter as unidades. Exato, Carlos. Por enquanto, nada mudou, tá? Esse ano continua pagando o ICMS da transferência normalmente. O que acontece é, se nada for feito, a partir do ano que vem não tem mais transferência de mercadorias. E aí, para você entender o que vai acontecer com o crédito. Por isso, o projeto de lei complementar, tá? E aí o Carlos pergunta também que os Estados Unidos querem perder a soberania tributária, então começa a politicagem. Exato. Então você tem a questão do ego também, né? Mas resolvida a questão do ego de não poder dar mais benefícios, não poder mais ter regras estaduais, vai ter que unificar tudo, a parte da arrecadação, pelo menos, teria sido resolvida. Sobra essa parte realmente da soberania, da autonomia, né? Da tributação. Perfeito. Obrigada, doutor Carlos. Alguém tem mais alguma pergunta ou alguma sugestão? Bom, eu acho que então seria esse nosso chamado para começar a finalizar aqui a reunião. Se a Bia e o José quiserem colocar algo também a mais, antes da gente finalizar, fiquem à vontade. Me gustaría parabenizar al doctor Carlos, también agradecer a Beatriz por toda esta magnífica palestra y más una vez a Cámara por esta organización, ¿no? Acho que es poder seguir, continuar en esto y trazer más temas interesantes. Muito obrigado. Pessoal, também quero agradecer principalmente ao Dr. Carlos Eduardo por ter participado em dividir conosco o conhecimento e todos esses trâmites que vêm acontecendo, como as perguntas colocadas e a troca. A gente sabe que no final do dia a parte de legislação, principalmente impostos, são complicadas no Brasil. Sempre vai acabar de um lado ou de outro perdendo, ou a gente tendo que repensar a parte tributária das nossas empresas, seja em termos de logística, seja em termos de como a gente repensar o nosso negócio, porque aqui no Brasil a parte tributária ela pesa muito, ela é muito custosa para todas as empresas, e a gente está à disposição. A gente quer, junto com o José e a Câmara Espanhola, trazer mais conteúdos relevantes para vocês. E o que precisar, a gente está à disposição também para alguma troca, para alguma informação. E eu quero agradecer a presença de todos. Muito obrigada, Bia. Obrigada, José. Obrigada também pela presença de todo mundo. É muito importante para a gente vocês estarem engajando e também participarem com comentários. Eu vou estar fazendo uma ata pós-reunião que eu vou compartilhar, né, com os presentes, tentando colocar os principais pontos aqui que a gente conversou e novamente agradecer também a nossa liderança. É só o começo ainda da nossa agenda. A gente vai estar encaminhando, né, as novidades e essas atualizações de agenda, mas
Eu já atualizo que provavelmente agora vai ser só a partir de agosto, né, que a gente vai para a segunda reunião. Provavelmente também vamos tentar fazer híbrido da próxima vez, porque aí vai ser um calendário em que a gente acredita que vão ter mais presentes. E muito obrigada também ao Dr. Carlos Eduardo, é um tema muito interessante. Muito obrigada pela presença de todo mundo, viu, gente? Um ótimo dia para vocês. Obrigada, Bia, obrigada, José Luiz. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, obrigado.